Vamos lá então, nós estamos andando aqui em Atos, né? Esse é mais um comentando Atos dos Apóstolos, tá bom? Vamos então lá comentar. O tema de hoje é: entre os apóstolos também havia desavenças. Vou falar novamente. O tema é: entre os apóstolos também havia desavenças. Atos do 15, a partir do 30 ao 41, tá? Como eu disse, esse é um mais comentando Atos dos Apóstolos. Vamos lá ao texto, verso 30. Os que foram enviados desceram logo para a Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola, ou no caso a carta. Bom, eles entregaram a carta lá à igreja de Antioquia, eles estavam em Jerusalém, teve o concílio, né, de Jerusalém, então a carta tinha um conteúdo, né, a decisão do concílio, e eles entregaram a carta então lá à igreja de Antioquia. Tá? Quem entregou? Quem entregou, claro, Judas e Silas, junto com Barnabé e Paulo. Tá? O verso 31. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Ou seja, quando eles leram a carta, os irmãos lá, os gentios, né, da igreja em Antioquia, leram a carta, eles ficaram muito alegres, porque a decisão foi uma decisão interessante, positiva, né? Como nós sabemos, nós já falamos isso em outros comentários, que agora eles não precisavam mais, não eram obrigados mais a cumprir as regras da lei mosaica, como, por exemplo, a circuncisão, tá? Então eles ficaram felizes com isso, né? É um peso que tirou realmente das costas, digamos assim, da igreja, né? Em Antioquia. Muito bem, aí o 32 diz: Judas e Silas, que eram também profetas, como eu já falei no comentário anterior, que a igreja primitiva era repleta de profetas, né? Como aqui, né? Judas e Silas eram profetas, né? Consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram, né? Então, Judas ali e Silas deram conselhos e tal, aquela coisa toda, né? Ajudando os irmãos. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que o enviaram, ou seja, voltar para Jerusalém. Entre aqui parênteses ou colchetes, né, temos uma expressão assim: mas pareceu bem a Silas permanecer aqui, né, ou ali. Bom, essa frase não está no original, mas pelo contexto entende-se sim que Silas realmente permaneceu em Antioquia e foi um bom companheiro de Paulo, né? Aí o verso 35 diz: Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Ou seja, Paulo e Barnabé continuaram ali em Antioquia por algum tempo, pregando a palavra de Deus e tal, como eles faziam, né? E aí agora no verso 36, nós temos o início da segunda viagem missionária, sim, tá? Entre os anos 49 e 51. Eu estou datando entre 49 e 51, porque alguns historiadores vão falar em 49, outros em 50, então eu coloquei entre 49 e 51, a data da segunda viagem missionária, tá? O 36 diz: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passa. Então a ideia aqui de Paulo era convidar Barnabé para voltar, dar uma
uma geral, né? Uma geral nas igrejas, né? Pelas quais eles passaram, né? Pregando o Evangelho, para ver se estava tudo bem, para trabalhar mais questões doutrinárias, etc., e continuar evangelizando pessoas. É o propósito da segunda viagem missionária. Tá? O verso 37 diz: e Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Lá atrás nós observamos que Marcos deixou o Barnabé e Paulo, digamos, na mão, né? Ele voltou sem dar explicações. Ele estava na primeira viagem missionária, logo no início ali, ele voltou sem dar explicações, voltou para Jerusalém, né? Sem dar explicações. Agora, Barnabé queria levar Marcos, né? João Marcos, mas aí que está o grande problema, né? Não vai, né? Paulo não vai aceitar isso. Então, olha o verso 38. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Então Paulo não achava justo que João Marcos, que tinha abandonado, né, a caminhada, a primeira viagem, agora na segunda viagem, fosse com eles. E Paulo não aceitava isso. Olha, aqui as pessoas ficam conjecturando as razões, né, as possíveis razões de Paulo. Olha, Paulo achava, no caso, pelo que dá a entender, talvez que João Marcos fosse instável, né? Não fosse firme. Ele não queria alguém na segunda viagem que não, né, tivesse responsabilidade e fosse até o final. Ele não queria ninguém na segunda viagem que fosse desistir, tá? Então os dois ali tiveram uma desavença mesmo, né? Desavença, uma discórdia. Eles discordaram, faltou entendimento entre os dois ali, tá? Então eles entraram mesmo nessa divergência ali, tá? E o grego até vai usar uma expressão aqui, ó, no verso 39, diz assim: houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Olha bem, houve essa desavença. A palavra no grego aqui para desavença é uma febre alta, ou seja, a temperatura esquentou entre os dois ali. Mas olha bem, gente, a gente tem que entender uma coisa. Percebe-se na história, tanto de Paulo quanto de Barnabé, que os dois não ficaram inimigos, que não teve ofensas ali entre os dois, não teve palavras mentira, não rolou nenhum tipo de calúnia, nada dessas coisas. Desavença aqui é só em relação faltou entendimento entre os dois, tá? Paulo não queria levar João Marcos e Barnabé queria levar João Marcos com eles na segunda viagem missionária, e eles não se entenderam nisso daí. Então, claro, né, Barnabé partiu com João Marcos para Chipre e Paulo vai seguir viagem lá, e agora ele vai ter como companheiro Silas. Tá? Então, que fique claro isso. Tanto o contexto vai mostrar que os dois vão se encontrar lá na frente, ou seja, Paulo e Barnabé vão se encontrar lá na frente, tudo bem, tudo ótimo, né? Um sempre orando pelo outro, sempre buscando saber como o trabalho do outro está, entendeu? Ou seja, Paulo se preocupa com Barnabé, Barnabé se preocupa com Paulo. Um ora pelo outro ali e segue a viagem, tá? Então há uma diferença muito grande e muitas desavenças que acontecem no meio evangélico, né? Que até mesmo chegando a dividir igrejas, criar grupos, dissensões dentro da igreja, inimizades. Não é esse tipo de problema que tem aqui não, tá? Alguns querem pegar esse texto para dizer, né? Não, tá? Teve desavença, sim. Teve desentendimento, sim. Discórdia, sim. É verdade. Entre Paulo e Barnabé, tá?
mas dentro de um nível, digamos assim, de uma maturidade que é possível em todos os grupos, em todas as pessoas que trabalham no reino de Deus, em todas as famílias. Por exemplo, um esposo tem um problema com a esposa, tá? Não significa que eles vão ser inimigos, não significa que eles vão se desentender numa situação X ali, né? E eles vão resolver a questão, não vão ficar inimigo um do outro, aquela coisa toda, essas coisas assim, tá? Bom, na Igreja de Deus é basicamente a mesma coisa. Paulo não concordou com Barnabé nessa questão, e os dois realmente foram, cada um foi trabalhar na sua área, né? Naquilo que entendia ser a missão de Deus. Paulo seguiu a segunda viagem missionária, Barnabé segue também para a sua viagem missionária, junto com João Marcos, e tudo bem, tudo tranquilo, e vamos seguir viagem, tá? Não há, volto a dizer, não há ódio aí, não há raiva aí, não há mentira aí, não há inimizade aí, entende? É isso que eu quero dizer, tá? A desavença, o desentendimento entre pessoas que trabalham numa denominação, numa igreja, é possível, tá? Mas desde que isso pode acontecer, como aconteceu com os apóstolos, mas dentro de algo aceitável biblicamente. Eu digo aceitável biblicamente. E o que é aceitável biblicamente? Não pode jamais existir ódio, não pode existir vingança, não pode existir algum sentimento, né? Falar palavrões, falar mal, caluniar, essas coisas assim, entendeu? Mentir sobre o outro, não, isso não, isso aí já está no campo, em outro campo, né? Que não é o campo, a área do Espírito Santo de Deus, entenderam? É isso que eu estou colocando aqui. Então o tema hoje é: entre os apóstolos também havia desavença. Sim, havia, como houve aqui com Paulo e Barnabé, tá? Mas os dois seguiram caminhos, né? Evangelizando, falando de Jesus, orando um pelo outro, querendo o bem um do outro. É isso aí, tá bom? Agora, no verso 40 diz: mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Ou seja, eles seguiram viagem, né? Passou pela Síria, Cilícia, seguindo aí a segunda viagem missionária, tá bom? Certinho? É isso daí. Sim, entre os apóstolos também havia desavenças, mas do jeito que eu coloquei aqui, da maneira que eu coloquei, né? Uma desavença, um desentendimento, mas sem ódio, sem raiva, sem desejar mal um do outro, sem vingança, essas coisas assim, tá bom? Vamos orar ao Senhor neste momento e agradecer a Deus por mais um dia na presença dEle. Continuar orando pelas pessoas e orando pelo Brasil, tá? Deus abençoe todo mundo aí. Mabel, Deus abençoe. Marli Belo, né? Não conheço, mas Deus abençoe, eu não estou lembrando. Irmã Luzia, Luzimar Badaró, irmão Carlos, Giselda, Rosângela, todo mundo aí. Deus abençoe em nome de Jesus. Bom final de semana. Gente, se essa mensagem instruiu você, compartilhe, tá? E também eu sempre coloco o link do meu canal aí. Se inscreva no meu canal no YouTube, tá bom? Vamos orar. Deus, muito obrigado que estamos aqui em tua presença. Quero louvá-lo, engrandecê-lo, porque Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és bondoso, Senhor. Não merecemos nada, mas é a Tua graça, a Tua bênção. Senhor, abençoe as nossas vidas. Abençoe, ó Deus, os irmãos, os pedidos de cada um, os amigos. Toma-os em Tuas mãos, em nome de Jesus. Abençoe também, ó Deus, o nosso querido e imenso país. Abençoe as autoridades constituídas desta nação, em nome de Cristo. Abençoe, meu Pai, grandemente, em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Amém? Queridos, bom dia, bom final de semana, bom Shabat. Deus abençoe.